Olá, pessoal. Então, aqui em 1 João, o título vai falar assim, os filhos de Deus. Aí eu tava ouvindo uma propaganda no YouTube, né? Assim, que a gente põe o... Às vezes você põe em um vídeo e aí vem outras propagandas, né? Falando sobre outras coisas. Aí falaram assim, somos filhos de Deus, aquela coisa toda. Aí foi falando daquela coisa lá toda. Filhos de Deus, eu só passo a ser filha do Senhor quando eu sou gerada. Quando o Senhor Jesus é gerado em mim. Quando o Senhor é gerado. Quando eu tenho o Senhor gerado em mim. Quando eu pratico o que Ele manda. Se for falar, se for comentar assim, sobre coisas que o Senhor... Você vem para a palavra do Senhor, você vai dizer, quem ama o mundo, João diz nas cartas, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas que mundo? Porque você está aqui no mundo, você não está no mundo, você não está voando. Você não é anja. Sim, não é o mundo que eu tenho que caminhar na terra que Deus, por causa da queda do Adão, amaldiçoou. Embora é terra dele, foi ele que criou. Salmo 24 diz, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Só que na queda de Adão, Deus amaldiçoou. Aí, mas tudo bem, mas é a terra que o Senhor criou. Mesmo que teve coisas que mudou por causa da desobediência de Adão, né, do que Eva e Adão praticou, e o Senhor disse, é por causa de ti. A terra é amaldiçoada por causa de ti, vai nascer cardos, abrolhos, espinhos, animais ficou peçonhentos. É que não era desse jeito. Aí, por causa de que ele caiu, o Senhor deu a sentença de Adão, né? A terra vai ficar assim por causa de você. Mas, essa questão, o mundo que eu quero dizer é um mundo perecível. O sistema perecível, né? A palavra do Senhor diz que para os que perecem é loucura o evangelho do Senhor, mas para os que crê é poder de Deus. Ai, Mamãe Magali, mas você está falando de os filhos de Deus. Sim, os filhos de Deus. A gente passa a ser filho de Deus quando a gente tem Jesus gerado em nós, cremos na palavra e obedecemos. Ah, ninguém obedece 100% não, mas se esforça, porque o Senhor manda que a gente se esforce. Aqui ele vem dizer assim, os filhos de Deus, vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. A carta de 1 João 3, fossemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo, aí João dizendo, e somos mesmo seus filhos. Mas olha o que João não passou. Olha o que João não deixou para trás. João, aquele que, né, se apoiava lá no, no, em Jesus, né? Que ali os meninos iam fazer a pergunta se ele estava ali, perto do Senhor, quando o Senhor estava ali acontecendo aquela situação lá, aquele jovem que estava, disse que era, dizem que era João. Mas João, né, passou, foi lançado na ilha chamada Patmos, né? Foi lançado lá no caldeirão, ali para ser morto por causa da palavra do Senhor. Então, quando ele vem dizer somos, ele está falando dos que são mesmo. A criatura de Deus é criatura. A criatura é criatura. O Criador criou, ele criou. É criatura dele. Nações, pessoas, criaturas. Agora, para ser filho dele, tem que confessar Jesus como seu Salvador. Tem que receber Jesus, tem que ter Jesus gerado em si. Porque eu posso entregar minha vida ao Senhor Jesus e tudo, mas é de glória em glória. O Senhor, se quiser, opera na mesma hora, mas é de glória em glória. Tem muita coisa que tem que sair, se tratando de corpo humano. Olha, o lugar onde os fulaninhos que foram expulsos, os que gostam, eles gostam da casa chamada corpo humano.
da casa chamada corpo humano, onde eles gostam de fazer os seus coitos. Cada parte, cabeça, essa questão assim, eles gostam de fazer. Eles não são, eles são espíritos. Então, aquela questão, eles têm as coisas o coito que eles gostam de fazer. E não se mede, né? De vários tamanhos. É coisas que muitas das vezes alguém se escandalizaria. É vários tamanhos. Então, é a casa que eles gostam de fazer coito, é o corpo humano. É por isso que o Senhor Jesus diz, olha, quando o espírito imundo sai, né? Ele sai, a pessoa entregou a sua vida ao Senhor, e vou dar esse exemplo assim, e ele sai, quando ele sai, ele fica em lugares ali, ele fica, né, procurando um lugar e talvez não encontrando, ele diz, eu vou voltar para a casa que eu estava, a casa que ele estava. Ele gosta do corpo humano, como ele gosta também de casas que pessoas têm certas coisas, fazem certas coisas, praticam certas coisas, fica por ali, mas a casa mesmo deles gosta de estar escondida, é o corpo humano, da pessoa que não quer dar lugar ao Senhor. Às vezes a pessoa nem a gente está numa situação que só o Senhor mesmo para desenrolar ali, desembaraçar e libertar a pessoa de situação séria. Então, aquela questão, quando ele vem dizendo aqui, e somos mesmo seus filhos, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E quem é filho do Senhor, o mundo não aplaude, não. O mundo, assim, o sistema perecivo. Os que estão parecendo, não vai, porque não vai, porque não vai. Porque não tem nada a ver. Aí ele vai dizer, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então é a palavra que está João aqui, o apóstolo João dizendo. Todo aquele que tem essa esperança, né, de que vai ver Jesus, de que vai ver esse rei, de que, né, vai ser aceito e ver ele para passar pelos portões. Não é só assim, não. Eu digo que eu sou filha. Será que eu estou fazendo a vontade? Eu estou realmente fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou mesmo fazendo para dizer, eu sou filha do Senhor? Se eu sou filha do Senhor, eu tenho que praticar o que Ele manda. Aí, assim, aí ele vai continuar. E todo aquele que... mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. E purifica-se. Não é o batismo que né? Alguém lá do outro lado do país tem de batizar água, molha tudo para se batizar, que é uma tradição, né? É religiosidade mesmo, é tradição. Aí batiza, né? Batiza isso, batiza aquilo, batiza cão, batiza os objetos. Não. Purifica-se, né? Se procura, se esforce com a ajuda do Senhor, porque se não for com a ajuda dele, a pessoa não consegue, não. Se não for com a ajuda dele, lendo a palavra, Senhor me ajuda, o Espírito Santo te aproxima, Senhor me ajuda. Não consegue, porque é sério. Aí por isso que é necessário que a gente busque o Senhor, né? Isaías 60, sobre ti vem nascendo a luz. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E também aquela passagem que diz, não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire. Não se pode. Então, aquela questão assim, a luz do Senhor, a luz, a gente procura na força do Senhor, com a graça do Senhor e as misericórdias do Senhor, se purificar. Se eu gostar de chamar palavrão, se gosto de chamar palavrão, tenho que deixar. Como é que eu vou estar? Não posso. Se eu gosto de estar falando da vida dos outros, de estar olhando a vida dos outros, estar catando a vida dos outros, tá postando vídeo com a vida dos outros. Olha, fulano fez assim, fulano é assim, ciclano é bretano. E se eu gosto, eu tenho que parar. Isso é um tipo de... E outras coisas.
É o Senhor Jesus vai dizendo ali, ó, o que contamina é o que sai. Que no coração do coração procede várias coisas. Então, coração, o pensamento, os pensamentos, só rasgar lugar, vai. Por isso que não é bom estar vendo esse tipo de coisa, porque você vai ver, aí olha, os olhos é a janela do corpo, e é a janela do corpo mesmo. Se os seus olhos e os meus olhos é bom, todo o corpo será bom. Mas se for tenebroso, o corpo é tenebroso. Né? A pessoa que tem os olhos mal, ela tem um corpo tenebroso, porque ela tem os olhos mal. Ela tem os olhos mal, ela gosta de ter os olhos mal. Então é bom pedir, Senhor, olha, santifica aqui com o colírio meus olhos e também o meu coração com o teu sangue. Me ajuda. Sei que eu não posso só, porque sou, Senhor, eu sou sujeito a estar errando a todo instante, em pensamento, por ouvir, por ações, por obras. Eu estou sujeita a todo instante estar em falha. E o Senhor ali em João, quando ele vem dizendo assim, vai falando com aqueles homens, dizendo que é filho de Deus, querendo matar Jesus, mas dizendo que era filho de Deus. Né? João 8 ali. Aí Jesus, não, mas se você fosse filho, se Deus fosse vosso pai, ele estava falando de Deus vivo, o pai dele, de Jesus, você faria, você me aceitaria. E por que você não me aceita? Você não me aceita, você não consegue aceitar minhas palavras, por quê? Porque você não é de Deus. Jesus dizendo ali para os fariseus que estavam ali contendendo, a gente tem pai, a gente não é bastardo não. Mas é eles, que eles eram lá de Jerusalém, aquela coisa toda. A gente não tem nada a ver isso não. O Israel espiritual é aquele que é gerado pelo Senhor. O Israel espiritual, aquele que aceita Jesus, que entregou, que crê, que entregou. Aí ele, não, contenda. E sempre dizendo assim, todavia procurais matar-me. Jesus dizendo, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E eles queriam matar por não aceitar ele, mas ele estava dizendo, eu sou filho de Deus sim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O Senhor vem dizendo aqui, vocês que sois descendente de Abraão, porque ele tinha um orgulho de ser descendente de Abraão. Vem assim, algumas pessoas que assim, eu tenho esse título aqui, eu vim daqui, eu sou assim, a gente é assim. E a gente, né? Mas aí eu sei, o Senhor Jesus, eu sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procuras matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Né? Não penetra. Tem pessoa que tem tanta besteira com tanta coisa. Tava ouvindo, passou aqui na For You, que eu não sei chamar direito não. For You. Aí alguém postou vídeos falando sobre um milionário, um arábia milionário, comprou a casa mais cara, né? Bom pra ele. Graças a Deus. Aí vai falando aí, começa a querer meter o cacete. Falar da pessoa aí, comprou a casa mais cara, mas ele aí. Bom pra ele enquanto tá debaixo desse céu, né? Senão, que não passe por aquilo que nenhum passe, ninguém passe, né? Que pode ser rico, pode ser classe pobre, média, passar dessa, né? Chegar um dia a falecer e tá que nem aquele rico, né? Dizendo, pai Abraão, manda aqui Lázaro, olha, em vida não queria nem chegar perto de Lázaro, porque Lázaro não cheirava bem, né? Tava sem tomar banho, com feridas. Só os cachorros que iam ver essas feridas de Lázaro. Mas queria que Abraão mandasse Lázaro com a ponta do dedo tocar para aliviar o tormento. Mas na vida em si vivia em regalias, né? Tava nem tio, nem aí. Então pode ter a casa mais cara, que acha que é a casa. Eu acredito que a casa mais cara do mundo é a casa que o Espírito Santo habita. É o templo do Espírito Santo. Essa é a casa mais cara do mundo. Para mim, né? E a que a gente, que o Senhor Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Assim, que a traça não rói, o ladrão não entra para roubar, não pode, porque não entra lá mesmo, não tem. Aí sim, mas a casa aqui, debaixo desse céu aqui, onde, por amor de Deus, pode ser de ouro de não sei quantos quilates. Mas pode botar pedra preciosa, pode botar, mas um dia vai perecer. E se a pessoa passar, não chegar, se tivesse, se falecer para ressuscitar na primeira ressurreição, tá bom. A primeira ressurreição e reinar com Jesus é muito bom, porque não é pecado você ser uma pessoa bem-sucedida.
Não é pecado. Pecado é você, o seu coração tá apegado ao dinheiro, é você servir ao Deus Mamon, né? Aí é pecado. Você idolatrar as coisas. Mas não é pecado. Aí pronto, aí teve uma vida debaixo da graça do Senhor, se tiver, né? É bem sucedida. E tem muitos que têm e tudo, mas não querem saber de Deus. Meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é as minhas riquezas, as minhas coisas, é meu eu, é meu título. Agora, se passar, se for para a primeira ressurreição, e, né, debaixo da graça, que nem muitos servos de Deus, muitos que temeram a Deus, que sabia administrar os seus bens, e que não tinha para si, tinha para abençoar o seu semelhante, aí tudo bem, mas se não for, aí vai ficar só na saudade lá no tormento e vai vendo, aceitando. Digo, foi que eu botei tanta coisa que eu deixei lá, e, ao menos para eu estar alegre na graça, debaixo da graça do Senhor. Então aqui era uma contenda, eles dizendo que era filho de Deus, eu sou filho de Deus, então não é, minha gente. João vai falando ali, em 1 João 3, sobre os filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, aí o Senhor vai dizer na palavra dele, olha, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo perecível, né? O mundo que perece, as coisas que perecem, as coisas que eu não posso estar apegada, eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo me libertar. Se eu não der lugar, eu preciso dar lugar para o Senhor trabalhar. Então é isso, filho de Deus, para ser filho do Senhor, tem que aceitar Jesus como seu Salvador, tem que aceitar, crer e na força dele se esforçar também, mas na força dele, porque sozinho ninguém consegue. Para ser chamado filho de Deus é muita coisa. Mas se você crê, se Jesus é gerado em mim, você, se o Senhor Jesus estiver gerado, a gente é filho de Deus. Aí como é que você vai conhecer o filho de Deus? Os filhos de Deus têm as suas qualidades, né? Bem-aventurados os pacificadores, são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas ninguém é perfeito, não. Na hora que a pessoa tá, às vezes tá chateada, a pessoa explode. Explode sim. Jesus pegou aquele chicote e saiu lá. Na minha casa do meu pai, não é casa de negócio de bandido, não. Não é casa de negócio de você estar comprando e vendendo, porque ali havia muita coisa por trás, né? Muitas falcatruas, muita coisa, e levavam, vendiam um pombo e aquela coisa toda. Eu disse, não. E em outras situações, né? Mas a gente tem a nossa maneira, o Senhor Deus, o Criador perfeito, Ele nos fez ser humanos não perfeitos, em termos de a gente se chatear, essas coisas assim. Ele fez perfeito o ser humano, mas em termos de natureza, né? Natureza, temperamento, a gente tem essas coisas. Aí não dá. Moisés era um homem manso. Mas Moisés, irritaram tanto o espírito de Moisés que Moisés, em vez de falar a rocha, Moisés pegou e bateu na rocha. Então, né? É aquela coisa, a gente se esforça na força do Senhor e procura se esforçar. Mas a gente se chateia assim. Tem hora que a gente quer gritar. Aí a palavra diz, não, né, gritaria, não pode. Né? E que Deus abençoe a todos que ouviram, continue abençoando, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Sua graça e misericórdia. Até logo.